O conceito de missionário, a gente começa pelo primeiro missionário, né, que foi Jesus Cristo, né, que compartilhou, né, o que nós compartilhamos, que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém poderia ir a Deus, o Pai, se não fosse por intermédio dele. Então, o missionário, ele tem esse papel. Ele foi um dia alcançado por esse amor, compreendeu através do Espírito Santo a morte salvífica de Jesus Cristo naquela cruz como a única maneira de um homem se reconciliar com Deus e ter seus pecados perdoados, e a gente compartilha então essa boa nova com outras pessoas. Uma vez alcançado por essa graça, por esse amor, é impossível você ficar calado, porque você entende de uma maneira tão profunda através do Espírito Santo de Deus, do amor de Deus, o amor dele por nós, que você quer compartilhar e levar e tornar Cristo conhecido no meio de outras pessoas. Deve entender que o papel dele é o papel de servo de Jesus, de discípulo de verdade, que chega em qualquer lugar, em qualquer situação e que apresenta Cristo, e ele desaparece para que Cristo apareça nele. Esse é o papel do verdadeiro missionário. E missionário é uma vida de muita oração, de muita busca na palavra do Senhor, e de muita meditação dessa palavra, e de ensino, né? Ensinar o tempo inteiro, né? Ele está à disposição o tempo inteiro. Acho que o grande ponto principal de entender o que é um missionário, que é missões, é uma frase de Spurgeon, onde ele fala que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, né? E é uma frase bastante forte, porque quando você compreende essa graça, esse amor que te alcançou, você automaticamente se tornou um discípulo de Jesus Cristo, está seguindo o que ele está falando e quer tornar ele conhecido. Se você é um discípulo de Cristo, você automaticamente entende que a salvação não é um fim em si mesma. Você quer que outros também compreendam e entendam dessa graça e desse amor. Ok, let's go. Olá, me chamo Aida Priscila, sou missionária dos Atletas de Cristo e missionária da Primeira Igreja Batista do bairro Bom Viver, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Estou falando com vocês direto aqui do estádio do Porto, em Portugal, país onde eu estou servindo como missionária em tempo integral, e ficarei aqui por um tempo, e daqui estou gravando aí para falar um pouquinho mais sobre como você consegue aliar o futebol, o esporte e a palavra de Deus. O futebol é uma ferramenta que a gente tem utilizado em vários países ao redor do mundo, países fechados, inclusive para o evangelho, países muçulmanos, onde você pode entrar com essa ferramenta que é trabalhar os princípios e fundamentos básicos do futebol atrelado à palavra de Deus. Ao longo dessa minha caminhada como missionária, já tive a oportunidade de trabalhar com muçulmanos em vários outros países, não somente em Portugal, mas já tive a oportunidade de trabalhar com o esporte no Japão, na Ásia, no Sudeste Asiático, Malásia, Indonésia, já trabalhamos também no Senegal, e todos os lugares que temos passado e aplicando o esporte, que é uma porta que a gente tem aberta quando você fala que você é brasileiro, as pessoas, eu costumo brincar que algumas pessoas acham que toda mulher brasileira é a Marta e todo menino é o Neymar, porque eles acham que a gente já nasce e já pega uma bola em seguida e começa a andar para brincar. E o futebol, a gente tem muito prestígio por causa da nossa seleção brasileira, por causa da referência que nós somos ao redor do mundo, como jogadores que nós temos. Então o esporte,
ao redor do mundo, o brasileiro ele é muito respeitado. E essas são portas que Deus ele tem usado para abrir, para que a gente possa entrar em alguns países, trabalhar com o futebol, ensinar princípios e valores bíblicos, valores e princípios morais atrelados, né, ao esporte, para estar levando a palavra de Deus. E o jogador completo, que nós costumamos dizer que é Jesus Cristo, né, aquele que abriu mão do seu trono para descer, morrer no nosso lugar, pagar o preço que nos era devido à nossa dívida para com Deus. Então nós utilizamos muito da palavra de Deus atrelado ao futebol e aos fundamentos, a fim de que Cristo, o jogador completo, seja conhecido. Vou dar um exemplo. Você pode trabalhar através do cabeceio, que é um dos fundamentos do futebol. Você pode usar, por exemplo, quando um jogador ele vai cabecear, ele tem que cabecear de olhos abertos, a parte que ele usa da frente aqui, a testa para cabecear, a partir do momento que ele toca na bola, se é no meio, se é embaixo, se é em cima, a direção que a bola dá, tudo isso você consegue pegar um gancho e aplicar a palavra de Deus, né? Incentivando ele a ter segurança, incentivando ele a olhar com outros olhos, a não fugir dos problemas, né? E principalmente confiar, né, em Deus. Então, através da condução, do drible, de um chute, de uma finalização, você trabalha também coisas que muitas vezes a criança ou adolescente é inseguro no esporte e você acaba instruindo ele através da palavra, né, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Então, praticamente os valores e princípios morais que também norteiam o relacionamento da criança e do adolescente no meio que ele está inserido, seja em casa, na escola, o respeito com os professores, com os pais, com os amiguinhos, né, com os outros alunos que ele está convivendo, tudo isso. O esporte por si só já propicia uma certa disciplina para quem pratica, né? Então, aliado com a palavra de Deus, a gente consegue aí tornar um jogador mais completo, né? E muitas vezes diferente da maioria. Então a gente também ensina a questão de não fumar, não beber, não usar drogas. Então você consegue abordar várias temáticas, vários temas através do ensino e dos treinamentos através do esporte, né? E eu quero apresentar o meu amigo Adriano. O Adriano, que é professor de teologia no Brasil, trabalha também com atividades esportivas e recreativas, a fim de tornar o nome de Jesus Cristo conhecido em vários países ao redor do mundo. Bom, obrigado. Nós temos um grupo no Brasil que se chama Semear, e esse grupo ele tem trabalhado com crianças em toda a Grande São Paulo e também em alguns países. O que é o Kids Games? O Kids Games são atividades esportivas com crianças, onde nós montamos estações e essas crianças acabam passando por essas estações, e em cada estação dessas são jogos com bola, jogos de futebol, e essas crianças elas passam pela estação, terminam a estação e são ministradas. Tem uma pequena ministração que a gente chama de compartilhar, em que é compartilhada a palavra do Senhor com elas, algum valor que foi trabalhado naquele jogo e linkado com essa palavra do Senhor. Tem sido muito legal, porque o jogo chama a atenção da criança, né? A criança ela ganha pelo lúdico, então o jogo chama muita atenção dela, e é normal que a gente tenha uma quantidade imensa de crianças quando a gente faz as atividades, e distribuir em estações e fazer as atividades uma a uma facilita o controle, a organização dessas atividades, para que a palavra do Senhor seja pregada. Então a gente tem feito isso na Grande São Paulo e fora também do Brasil em alguns locais. Então, talvez você no Brasil está ouvindo, você tem esse chamado e não percebeu ainda. Então, ore a Deus, porque Ele coloca no teu coração o desejo, e coloca no teu coração o local, como deve ser a sua vida missionária, como deve ser o seu trabalho missionário. Acho que o maior e o grande desafio é você como técnico, você como professor, ou uma pessoa que está orientando através do esporte, é preparar um jogador para ele enfrentar o jogo da vida, porque o jogo da vida ele começa depois que acaba uma partida no campo, né? É a maneira que você vê seus pais, a maneira que você trata as pessoas no ambiente onde você está inserido. Então a gente instrui e ensina a criança ou adolescente a ele ser um bom jogador, né, no jogo da vida. E o jogo da vida ele tem um perfeito técnico, que é Deus, né? E esse Deus que nos ama, que enviou o jogador completo, que é Jesus Cristo, o único que poderia fazer com que o homem tivesse comunhão com Deus, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, nós estamos separados da glória de Deus, e a maneira de nos reconciliarmos com Deus é realmente entendendo esse amor, crendo e confiando que Jesus Cristo é o Filho dele, o nosso jogador completo, que morreu,
no nosso lugar, a fim de que nós fôssemos reconciliados com Deus e pudéssemos ter acesso a Deus e chamar Deus de Pai. Então esse é o grande motivo que faz com que a gente saia ao redor do mundo ensinando não apenas o futebol, mas tornando o nome de Jesus Cristo conhecido e o amor de Deus conhecido e acessível às pessoas ao redor do mundo por onde a gente tem passado. Acho que é isso. Se você tiver interesse e quiser mais informações, entre em contato conosco, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço. Quero agradecer também a Samara por essa oportunidade de a gente estar divulgando o que a gente tem feito aí como missionários e o trabalho com o esporte, e desejar aí que a sua formação lá na escola e em tudo que vocês estão desenvolvendo de projeto seja aí uma bênção e principalmente seja para a honra e glória do Senhor. Trouxe a gente aqui no estádio do Porto, né? Isso. No estádio do Dragão, onde está sendo gravado. Um lugar espetacular. Vale a pena conhecer também quando vierem a Porto. É isso aí. Deus abençoe. Aí, vem aqui, Tamara. Agora a Samara vai aparecer aqui. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Estádio do Dragão. Deus Eu tô abençoe. menorzinha aqui. Tchau.